Bom dia! Que a paz do Senhor reine em seu coração e domine os seus pensamentos. Eu sou a Cris e nós estamos meditando a respeito de mudanças e transformações. Hoje vamos meditar em Êxodo 4, versículo 12, que diz assim: Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. O título da nossa devocional de hoje é: Qual é a nossa gagueira hoje? Quando Deus falou a Moisés na sarça, ele sabia com quem exatamente estava falando. Há uma máxima no ensino religioso que diz: Deus escolhe os improváveis, geralmente baseada em 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 25 a 29, e acaba por usar exemplos como Moisés, Davi, Jonas, entre outros. Mas a verdade é que não é a escolha de Deus que ocorre no improvável, mas nós que somos limitados e não conseguimos compreender o curso das coisas. As escolhas feitas por Deus são desde o início de pessoas perfeitas em suas condições imperfeitas. Afinal, Deus não erra, e Ele é quem nos formou na eternidade. E lá, sendo conhecedor do antes, do agora e do porvir, lá ele já sabia do nosso potencial e inclusive da nossa disposição em servi-lo. Sim, existe o livre-arbítrio, como por exemplo foi o caso do fariseu Nicodemos, que teve a oportunidade de conversar face a face com Jesus nosso Senhor. Teve a oportunidade de tirar as suas dúvidas frente à sua própria fé recentemente confrontada, mas ainda assim, mesmo compreendendo a verdade que havia em Jesus Cristo, não foi forte o suficiente para negar a sua doutrina e assumir sua nova fé. Então não se trata de um destino pré-definido a qual não temos qualquer influência real, mas de variáveis as quais nos formam de maneira única. E isso é projeto de Deus para caso aceitemos seu chamado e possamos servi-lo nessa esfera singular a qual estamos inseridos. Moisés era perfeito para o chamado de Deus. Afinal, era hebreu e por isso sentia as dores do flagelo sofrido por seus irmãos e havia sido criado na cultura egípcia. Portanto, conhecia detalhadamente os costumes, as crenças, o modo de se portar, de falar e de pensar do faraó. Apesar disso, dentro da sua autoanálise, ele não acreditava que seria capaz de fazer uma nação crer em sua experiência com Deus, nem que o Senhor de Israel teria levantado alguém que viveu como egípcio para liderá-los, e tampouco o escolhido seria alguém com dificuldade em sua eloquência, bruto na maneira de se expressar conforme o que pensava. Mas o Senhor lhe disse: Eu serei com a tua boca, e eu lhe dou sinais milagrosos para que todos vejam a mim em você. Eu fico pensando, depois de ter se encontrado com Deus e ter feito o bordão se tornar serpente e voltar a ser bordão, quantas vezes ele não deve ter olhado atônito para aquele pedaço de pau em suas mãos sem acreditar no que havia vivido? Ou ainda quantas vezes ele deve ter tentado jogar o bordão no chão para ver se acontecia novamente e deve ter se frustrado, e isso deve tê-lo deixado, de certo modo, inseguro em notar que, de fato, o poder não era dele, mas de Deus, e seria presente tão somente quando para cumprir o propósito de Deus, e não para que ele se vangloriasse de um poder ou uma nova habilidade. Aleluia! De certo que quem deu a estratégia a Joquebede de colocar o menino no cesto, o momento e a situação da correnteza perfeitos e exatos para que nenhum mal ocorresse ao bebê israelita, foi Deus. E isso já com o plano de que essa pessoa poderia ser seu servo em potencial e poderia atender ao seu chamado para libertar sua nação da escravidão. Ou seja, a loucura não se resume em ter escolhido alguém de temperamento forte e explosivo. Afinal, o verbo usado por pesado em hebreu, quando ele menciona ser pesado de fala, não significa uma doença física como a gagueira, como muitos sugerem, mas significa ser difícil, ser severo, ou seja, ele se expressava dentro da espontaneidade, não tinha habilidade de cativar com as palavras, era bruto, por isso não foi curado, entre aspas. Portanto, essa loucura de Deus está em ter colocado um hebreu que, ao invés da morte sentenciada, pode ser criado em sua primeira infância por sua própria mãe,
para que retivesse sua fé e cultura no nosso Senhor e que posteriormente foi criado por egípcios, mas com o coração hebreu, como também por ser influente o suficiente a ponto de ter acesso ao faraó e então salvar a nação. Isso pode soar improvável, mas é apenas Deus nos ensinando que Ele tem conhecimento e poder de ação frente a toda situação. O que nos torna inseguros hoje? É uma doença? O que nos torna improváveis hoje? É a ausência de dinheiro frente a muitas dívidas? Ou o próprio aceito de um chamado ao qual sabemos que por nós mesmos não temos a capacidade para cumprir? O Senhor está nos dizendo, conforme a leitura da palavra de vida e salvação, que Ele sabe exatamente quem você e eu somos. Assim como Ele sabe muito bem quem Ele é. Aleluia! E hoje, a ponte de ligação entre um lado dessa história e o outro, para que as coisas se resolvam, está na dependência. Moisés precisava das palavras do Senhor para se expressar, e ele sabia disso. Mas o Senhor sabia que sua dureza ao se expressar não representava dureza em seu coração, e era isso que ele via em seu servo. O que vemos sobre nós é muito diferente do que o Senhor vê em nós. Por isso precisamos tanto e tão completamente dele para realizarmos o chamado para o qual ele nos levantou. Coragem, ele está conosco. Que tal hoje agradecermos por este dia maravilhoso, tomando posse da graça maravilhosa de Deus para as nossas vidas? Obrigado por ficar conosco até aqui. Se essa devocional falou com você, deixe seu like e se inscreva no canal. Que Deus abençoe sua semana e até o próximo devocional.